Boa tarde a todos, boa tarde a todas, nobres pares, vereadores, Luísa do Hospital, Casa Legislativa, representantes do Executivo, imprensa local. E uma boa tarde a você, munícipe de Santa Luzia, que é o mais importante de todos. Quinta reunião extraordinária conjunta de comissões, 28 de abril de 2023, 14 horas 20 minutos. Peço desculpas pelo atraso. Peço a todos que fiquem de pé, os que puderem, é claro, respeitando o direito dos idosos, dos enfermos e das pessoas com deficiência. Havendo quórum regimental, em nome de Deus e da padroeira de Santa Luzia, declaro aberta a quinta reunião extraordinária conjunta de comissões do exercício de 2023. Podem se assentar, por favor. No meio como relator, o excelentíssimo senhor vereador Ivo Melo. Solicito ao vereador relator Ivo Melo que faça a leitura da correspondência, se houver. Com a palavra, excelentíssimo vereador Ivo Melo. Vamos dar início novamente, relator? Vou mantê-lo como relator, mas a DOC, como dizem por aí. Doutor Wander, o senhor faz a leitura, por favor? Por favor, doutor Wander Carvalho, vereador de excelentíssimo, com a palavra. Primeiramente, boa tarde, presidente, boa tarde, demais vereadores, boa tarde, o público presente aqui na casa, a Guarda Municipal que se faz presente aí, nossos guerreiros, a imprensa local e o munícipe que nos acompanha através das redes sociais. Bom, ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação da Câmara Municipal de Santa Luzia, excelentíssimo senhor Gleison Johnny, cumprimentando-o cordialmente. Antes de mais nada, por meio deste instrumento, expresso os meus sinceros agradecimentos pela concessão das vistas de 48 horas do projeto de lei de número 69, de abril de 2023, que por sua vez foi distribuído, lido e apresentado na manhã do dia 24 de abril de 2023. E após a concessão das vistas, o pude analisar com o devido rigor técnico e profissional que o tema e o cargo que ocupo exige. Ressalto que a concessão das vistas é um importante instrumento do processo legislativo, pois permite que os parlamentares possam se debruçar sobre a matéria com a devida profundidade, a fim de que possam formar convicção acerca do tema e contribuir de forma efetiva para a elaboração da melhor legislação possível. O projeto de lei de número 69, de 20 de abril de 2023, versa sobre a abertura de crédito especial no importe de R$ 522.258,80. Ao argumento de que a aprovação e sanção da Lei 4.570, de 30 de março de 2023, será necessária a modificação e alteração dos recursos e das dotações orçamentárias destinadas para o exercício de 2023, para adequar e viabilizar a nova estrutura administrativa instaurada no município. Assim,
face à abertura do debate, hei por bem e necessários tecer breves considerações pelo que passo a análise. Face ao panorama atual e às diretrizes da Constituição, entendo que, havendo a necessidade de transferência de recursos orçamentários, seja ela total ou parcial, faça imprescindível a anulação da verba ociosa ou da parcela excedente por meio de lei específica e a consequente transferência do crédito oriundo dessa anulação. É fato que, nos moldes do entendimento de J. Teixeira Machado, Júnior, e Heraldo da Costa Reis, as anulações parciais ou total de dotação proveniente da Lei Orçamentária Anual, a parênteses, LOA, fecha parênteses, ou de créditos adicionais não possuem a mesma conotação e conceitos de remanejamentos, transposições e transferências, uma vez que objetivam fins completamente distintos, ainda que possam compartilhar como característica comum a relação de recursos orçamentários. Em sua essência, tais procedimentos refletem fatos diversos que podem, ou não, acarretar mudanças ou modificações na estrutura do orçamento, a depender exclusivamente da natureza da decisão administrativa e de seu impacto sobre a estrutura administrativa, sobre o elenco de ações a serem executadas ou sobre o conjunto de recursos não financeiros, como recursos humanos, materiais, tecnológicos e outros que serão empregados na realização de tais ações. Cumpre salientar que a Constituição Cumpre salientar que a Constituição relaciona os termos remanejamento, transposição e transferência a duas situações específicas. A. Movimentação de recursos de uma categoria de programação para outra, ou seja, deslocamento de recursos em relação à função, subfunção, programa, projetos, atividade, operação especial e as categorias econômicas de despesa. B. Alocação de recursos de um órgão para outro. O projeto em apreço, embora em seu texto traga a determinação de abertura de crédito especial, há argumento de que estão sendo criadas novas dotações orçamentárias, em sua justificativa tidas como motivação, emana a ideia completamente distinta, que, ao meu ver, retrata a hipótese de remanejamentos, que por seu turno são realocações na organização de um ente público, com destinação de recursos de um órgão para outro, o que ocorre em uma reforma administrativa. A extinção de um órgão pode levar a administração a decidir pelas realocações das atividades, inclusive dos respectivos programas de trabalho, recursos físicos e orçamentários, para outros órgãos, seja da administração direta, seja da administração indireta. Neste caso, não cabe a abertura de crédito adicional especial para cobertura de novas despesas, uma vez que as atividades já existem, inclusive os respectivos recursos não financeiros. Nesse sentido, foi o posicionamento do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais em consulta à situação. O voto emanado pelo excelentíssimo senhor conselheiro substituto Licurgo Mourão, no pedido de reexame de número 858.972, na sessão da primeira Câmara de 18/11/2014. Recurso esse interposto contra o parecer prévio emitido pela rejeição das contas do prefeito de Florestal do exercício de 2002, exaurado nos autos de número 670, exaurado, que está aqui,
nos autos de número 679.484, conforme transcrição a seguir. A abertura de créditos adicionais e realocações orçamentárias são procedimentos distintos que alteram a lei orçamentária. A abertura de créditos adicionais foi instituído por lei de número 4.320/64. Já as realocações orçamentárias são possibilidades de alterações orçamentárias trazidas pela Constituição da República de 1988. Nos casos concretos, é preciso ter atenção às diferentes técnicas entre os procedimentos de alterações orçamentárias e analisar detidamente as leis e decretos autorizativos, tendo em vista que podem ser facilmente confundidos e utilizados de forma irregular. Tal compreensão é imprescindível para o correto manejo das alterações orçamentárias a serem procedidas, ora por meio da abertura de crédito adicional ou por meio da realização de realocações orçamentárias, que alterarão quantitativamente ou qualitativamente o orçamento aprovado, modificando dotações orçamentárias em seus componentes de classificações, segundo os critérios institucional, funcional, programático ou por natureza da despesa. As realocações orçamentárias, abre parênteses, remanejamentos, transposições e transferências, fecha parênteses, surgem de repriorizações das ações governamentais e dependem de prévia autorização em lei específica, tendo em vista o princípio da exclusividade orçamentária. Não acrescem valores ao total da despesa autorizada e, portanto, altera as dotações apenas em seu aspecto qualitativo, representando, abre aspas, estornos de verbas, fecha aspas. Os remanejamentos mudam a classificação institucional, altera a mesma alocação de recursos de um órgão para outro. As transposições alteram os programas de trabalho dentro do mesmo órgão. E, por fim, as transferências alteram as categorias econômicas de despesa dentro do mesmo órgão e do mesmo programa de trabalho. Bom, no mesmo voto, o referido conselheiro substituto fez referência a entendimento doutrinário de Caldas Furtado quanto à diferenciação dos instrumentos de créditos adicionais e de remanejamentos, transposições e transferências, conforme resumido a seguir. Efetivamente, existem duas técnicas de alteração do orçamento em execução. Um que produz mudança quantitativa no montante de recursos orçados, denominada de créditos adicionais, aparentes, que podem ser suplementares, especiais e extraordinários, fecha parênteses. Outro que provoca modificação qualitativa nos créditos orçamentários, intitulado de estornos de verba, abre parênteses, que se concretizam através de remanejamentos, transposições ou transferências de recursos orçamentários. A Constituição de 1988 se refere a essas duas técnicas no caput do artigo 167, a primeira no inciso 5º, abre parênteses, é vedada a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem a indicação dos recursos correspondentes, fecha parênteses. A segunda no inciso 6º, abre parênteses, são vedados a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outro ou de órgão para outro, sem prévia autorização legislativa, fecha parênteses. J. Teixeira Machado Júnior e Heraldo da Costa Reis ressalta que há uma profunda diferença entre os créditos adicionais e as alterações orçamentárias mencionadas no artigo 167, inciso 6º da Constituição Federal, abre parênteses, remanejamento, transposição
e transferência de recursos orçamentários. No caso de créditos adicionais, o fato determinante é a necessidade da existência de recursos para as demais alterações. É a reprogramação por priorização das ações o motivo que indicará como se materializarão. Esses autores apontam 4 motivos que podem dar origem aos créditos adicionais. A. Variações de preço de mercado dos bens e serviços a serem adquiridos para consumo imediato ou futuro. B. Incorreções no planejamento, programação e orçamentação das ações governamentais. C. Omissões orçamentárias. D. Fatos que independem da ação volutiva do gestor. Tal julgado serviu de parâmetro ao parecer consultivo 958.026 do TSE de Minas Gerais, Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que no mesmos moldes dispuseram. Diante do exposto, com base em tais precedentes, é de se concluir em síntese que, quanto às 2 primeiras indagações do consulente, as alterações orçamentárias realizadas dentro de mesmo órgão e mesma categoria de programação evidenciam a abertura de créditos adicionais, alterações quantitativas, fecha parênteses, enquanto que as alterações de um órgão para outro ou de uma categoria de programação para outra tratam de remanejamentos, transposições e transferências, aparentes alterações qualitativas, fecha parênteses. De outro modo, tais precedentes demonstram de forma clara que a aplicação do princípio da exclusividade, disposto no parágrafo 8º do artigo 165 da Constituição Federal de 1988, as figuras do remanejamento, transposição ou transferência de recursos orçamentários não podem constar da Lei Orçamentária Anual, tendo em vista a disposição contida no inciso 6º do artigo 167 da Carta Magna. A realidade é que, desde a promulgação do Código de Contabilidade Pública, em 8 de novembro de 1922, os créditos adicionais, sejam eles suplementares, especiais ou extraordinários, são considerados como as únicas formas de alteração do orçamento durante o exercício financeiro. Além disso, as técnicas previstas no artigo 167, inciso 6º da Constituição Federal, encontram-se em desuso. A não observância dessa norma constitucional, bem como a falta de compreensão de seu significado, é impulsionada pela facilidade de abertura de crédito adicional suplementar, cuja autorização pode ser prevista na lei orçamentária. Ademais, não há regulamentação jurídica para alteração de abertura de créditos suplementares na própria lei orçamentária anual. Em decorrência dessa lacuna, é comum a ocorrência de abusos decorrentes de autorizações sem crédito. É imprescindível esclarecer que as figuras de remanejamento, transposição e transferência não foram contempladas pela Lei de número 4.320/64, pois apenas surgiram posteriormente à promulgação da Constituição Federal. Portanto, os dispositivos que regulam os créditos adicionais, aparentes, suplementares, especiais e extraordinários, fecha parênteses, são exclusivamente os artigos 40 a 46 da Lei de número 4.320/64. Tais normas estabelecem as diretrizes que devem ser cumpridas em relação à indicação dos recursos orçamentários e financeiros no momento da autorização, aparentes, por meio de lei, fecha parênteses, e da abertura, aparentes, por meio de decreto do Executivo, fecha parênteses, dos créditos adicionais. A questão de maior relevância para o presente caso consiste em que, no sistema orçamentário brasileiro, é vedado ao chefe de executivo utilizar créditos adicionais suplementares
ou especiais para efetuar a realocação de recursos no casos típicos de remanejamento, transposição ou transferência. De acordo com um princípio fundamental da hermenêutica jurídica, a lei não deve conter palavras ou expressões inúteis. Esse argumento se torna ainda mais forte quando se trata de termos previstos na lei fundamental. Afinal, se assim não fosse, os termos do artigo 167, inciso 6 da Constituição Federal, não teria qualquer valor ou relevância. Com substância ainda, trazer como objetivo de análise que anteriormente a já citada lei que inova o ordenamento jurídico deste município, apresentando uma nova estrutura administrativa, abre parênteses, Lei 4.570, de 30 de março de 2023, fecha parênteses. Existem dotações orçamentárias destinadas à estrutura antiga ainda em vigor. A nova lei de organização administrativa, embora em seu texto determinar a revogação dos cargos, não anula as referidas dotações orçamentárias destinadas aos mesmos, que, por oportuno, permanecem incolumes, ensejando nesse específico caso o manejo exclusivo do instrumento de realocação de recursos por meio de remanejamento com fulcro no artigo 167, inciso 6 da Constituição Federal de 1998. E 88, não? Está errado aqui. No outro giro, também somente no que se refere aos cargos criados que exercem numericamente a estrutura anterior, caberia a abertura de crédito adicional, que certamente não corresponderia aos vultuosos numerário apresentado. Por todo exposto, não obstante, a necessidade e a urgência imprimida ao caso, considerando o volume e a complexidade do tema, entendo por sensato e seguro para esta casa a designação de audiência pública a fim de ampliar o debate, garantindo um processo legislativo democrático que sempre prezamos, compreendendo a colocação dos nobres pares de que não há adesão dos munícipes a participar dos atos. Contudo, a abertura para esse debate se revela adequado e razoável. Por fim, saliento que a reestruturação das contas de todo o escopo administrativo reserva alto grau de complexidade que se mostra totalmente incompatível com a celeridade exigida e imprimida no processo legislativo. Destaco ainda que nesta Casa Legislativa não há corpo técnico contábil destinado à apuração, constatação e perícia das contas apresentadas pelo município, o que coloca os vereadores e procuradores em vulnerabilidade. Em tempo, merece destacar que, de acordo com a Constituição do Estado de Minas Gerais, os tribunais de contas exercem função consultiva em relação aos municípios. Nesse sentido, cabe ao referido órgão emitir parecer prévio sobre a constitucionalidade e legalidade de projetos de lei municipais que possam gerar impacto financeiro. Portanto, se caracteriza sensato e plausível que seja o projeto de lei encaminhado para o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais para apreciação consultiva, com o intuito de evitar possíveis equívocos ou irregularidades. Tal prática está em conformidade com a função consultiva dos tribunais de contas, que tem como objetivo fornecer orientações prévias e prevenir falhas na gestão pública. Assim, após uma análise minuciosa do referido projeto, conclui que as 48 horas concedidas a título de vista demonstram a necessidade de maiores estudos ou discussões acerca do mesmo, razão pelo qual devolvo as vistas ao plenário para que a matéria possa ser discutida e votada pelos demais vereadores. Ressalto que estou à disposição para quaisquer esclarecimento acerca do meu parecer e permaneço empenhado em contribuir
com o desenvolvimento do nosso município através de uma atuação legislativa comprometida e responsável. Por fim, reafirmo meu compromisso com a ética e a responsabilidade do processo legislativo desta Casa. Reitero que estou às ordens para prestar qualquer esclarecimento adicionais que sejam necessários. Sem mais para o momento, renovo o protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Luísa Maria Ferreira Pito, Luísa do Hospital, vereadora. Sem mais, presidente. Agradeço o excelentíssimo relator ad hoc, Wander Carvalho, substituição do nosso relator titular, Ivo Melo, que fique registrado em ata a devolução das vistas da Luísa. Vereadora, a senhora quer manifestar agora ou depois na hora do voto? Não, na hora do voto. Na hora do voto? Solicito ao vereador André Leite, relator nomeado para a quarta reunião extraordinária conjunta de comissões do exercício de 2023, que faça a leitura da respectiva ata. Sempre elegante, sincero. Obrigado. Fala comigo, meu vereador. Obrigado, presidente, pelos elogios de sempre aí. Uma boa tarde, né? Boa tarde também aos demais colegas vereadores, vereadora Luísa. Boa tarde a todos os eventuais dessa casa que nos acompanham nessa reunião, que sempre tem nos ajudado. Secretário Jardel, que se faz presente. Procuradora do município, que se faz presente. E os demais companheiros aí, trabalhadores do executivo, que se faz presente nessa casa. Uma boa tarde a todos que nos acompanham pela rede social e pelos veículos de imprensa dessa cidade. Senhor presidente, eu quero pedir a Vossa Excelência que coloque em apreciação do plenário o meu pedido de dispensa de leitura da ata nesse momento, uma vez que eu já encaminhei a mesma para o e-mail dos demais colegas vereadores. Coloco o pedido de dispensa de leitura e da ata da quarta reunião extraordinária conjunta de comissões das comissões do exercício 2023. Em discussão, em votação, solicito aos nobres pares que registrem seu voto, por favor. Aprovado, com 13 votos favoráveis. Proposições para discussão e votação. Solicito ao excelentíssimo senhor vereador Paulo Henrique Cabeção, relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que manifeste sobre o projeto de lei 069/2023, de autoria do Executivo, autoriza a abertura de crédito especial ao orçamento do município de Santa Luzia para o exercício 2023, enquanto forma de adequação à nova organização administrativa instituída pela Lei Complementar número 4.570, de 30 de março de 2023. Com a palavra, excelentíssimo senhor Henrique Cabeção, relator. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos os nobres vereadores, a vereadora Luísa, ao público aqui presente, ao público que nos assiste, os funcionários dessa casa. Senhor presidente, queria que constasse aí que eu já fiz a leitura, mas farei novamente para que fique mais... Ivo, relator, Ivo Melo. Ivo Melo, por favor, o relator ali pediu para o senhor constar em ata, que ele já fez a leitura uma vez e vai fazer novamente. Farei novamente. Ok. Obrigado. Pela terceira vez. Encaminhada a relatoria dessa comissão para emissão de parecer que se constitui nos pressupostos legais da Constituição Federal, Lei Orgânica do Município e Regimento Interno. As análises resultaram no seguinte entendimento da legislação. Assim dispõe a legislação federal sobre o tema. Constituição Federal, artigo 167, são vedados. Parágrafo 5º, a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Lei 4.320 de 1964, elaboração de controle dos orçamentos. Artigo 40, são créditos adicionais às autorizações e despesas não computadas ou insuficientes dotadas na lei de orçamento. Artigo 41, os créditos adicionais classificam-se em 1. Suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária.
2 especiais, os destinados à despesa para as quais não haja dotação orçamentária específica. 3, ao artigo 43, a abertura dos créditos suplementares especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa. O parágrafo 1º consideram-se recursos para o fim desse artigo, desde que não comprometidos. 1. O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior. 2. Os provenientes do excesso de arrecadação. 3. Os resultantes de anulação parcial de total e dotações orçamentárias ou de crédito adicionais autorizados em lei. 4. O produto de operações de crédito autorizadas em forma de que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las. 2. Do projeto de lei de número 069 de 2023, extrai-se o seguinte: o projeto tem por objetivo autorizar o Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 596.122.258,89. O crédito adicional especial é para o município, para que o município possa proceder à adequação orçamentária necessária à nova organização administrativa instituída pela lei complementar de número 4.570 de 2023, que dispõe sobre a organização administrativa da Prefeitura Municipal de Santa Luzia. O projeto demonstra como recurso para o crédito pretendido a anulação total e ou parcial de dotações de orçamento vigente, conforme descrito no anexo único, que é parte integrante do projeto. O projeto se acompanhar do estudo de impacto financeiro, bem como das dotações que serão objeto de crédito especial solicitado, com as devidas anulações. Da resposta. Entendemos que o projeto de lei de número 069/2023, apresentado pelo Executivo, segue os preceitos da legislação constitucional e federal no que tange a forma para abertura de créditos adicionais, podendo ser levado ao plenário da Câmara Municipal para apresentação, discussão e aprovação. Conforme parecer técnico encaminhado pela assessoria jurídica à Câmara Municipal de Santa Luzia, esse é o nosso entendimento e opinamos pela aprovação, senhor presidente. Sem mais. Concluída a leitura do parecer, coloco em discussão e votação na Comissão de Legislação, Justiça e Redação o parecer referente ao projeto de lei 069/2023. Solicita ao excelentíssimo senhor relator Paulo Henrique Cabeção que registre seu voto, por favor. Solicito a excelentíssima vice-presidente Luísa do Hospital que registre seu voto, por favor, e caso queiramos se manifestar. Só me dá uma estamos na parte, discussão. presidente. Com certeza. Presidente, colegas vereadores da mesa, colegas vereadores, público presente, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, esse projeto, eu pedi vista nele, né, apresentei a vista com várias dúvidas, e eu vou votar com ressalva, tá? Porque pelas dúvidas existentes e que necessitava de um estudo, né, mais detalhado e uma discussão maior acerca do projeto, mas eu sou favorável, tá? Até pela necessidade, né, de pagamento dos funcionários, a gente tem que levar isso em consideração. Obrigada. A senhora registra o voto, por favor? Ficou bem clara a alegação. Aqui, o quê? Só manifestar seu voto. E completando, senhor presidente, ficou bem claro o projeto na audiência pública, né? Acho que a gente nunca fez uma audiência pública tão produtiva, né? E tão, assim, tão cheia de detalhes, cheia de conhecimento, assim, que nos deu uma base bem boa no projeto. Só registrar, porque não registrou. Não? Não, eu não tenho biometria. Eu vou colocar isso aí. Tá sem. Solicito ao presidente Gleison Johnny eu que registre seu voto. Vou me manifestar também antes da votação, que estamos inclusive em discussão. Diante do exposto do relatório da vice-presidente, que nós não temos aqui um setor contábil, que o doutor Wander leu, que deveria ser enviado ao Tribunal de Contas para melhor avaliação, mesmo sendo consultivo somente. E a vulnerabilidade de nós, vereadores, diante desse projeto, é assim como eu voto.
Concluído por essa comissão, o projeto de lei 69/2023, aprovada, 2 votos favoráveis, 1 abstenção. Coloca em discussão e votação na Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas o parecer referente ao projeto de lei 069/2023. Solicito ao vereador relator Gleison Johnny e eu que registre seu voto. Da mesma justificativa. Solicito ao vice-presidente Paulo Pretão, excelentíssimo Paulo Pretão, que registre seu voto. Por favor, Paulo. Solicito ao excelentíssimo senhor Paulo Henrique Cabeção que registre seu voto. Aprovado por essa comissão, 2 votos favoráveis, 1 abstenção. Coloque em discussão e votação na Comissão de Administração Pública o parecer referente ao projeto de lei 069/2023. Solicito ao relator Paulo Henrique Cabeção que registre seu voto, por favor, Paulo. Não, é o... Você deu cabeção, você não é o relator da administração? Então, é o senhor. É o senhor. Registrado o voto do relator. Solicito ao vice-presidente, agora sim, Lelei de Salão, que registre seu voto, excelência. Solicito ao presidente, excelentíssimo senhor Cristiano Matos, que registre seu voto. Senhor presidente, antes de proferir meu voto, eu posso dar uma palavrinha? Na discussão, senhor presidente, pela essa manhã, fortalecendo as palavras da nova vereadora Luísa do Hospital, já temos mais de 2 anos aqui, né, e nunca teve uma audiência pública tão discutida, tão proveitosa como essa dessa manhã. Foi muito produtiva, aprendi muito. O nosso procurador, né, o Moura, assistente jurídico, deu uma aula aqui nessa manhã. Então, eu estou proferindo meu voto com muita tranquilidade e muita transparência. Eu sempre falo isso, somando força legislativa e executiva, nós vamos levar melhorias para a nossa comunidade. Eu vou proferir meu voto. Sem mais, senhor presidente. Eu que agradeço. Finalizado por essa comissão, aprovado o projeto de lei 69/2023, 3 votos favoráveis. Administração Pública. Estamos chegando ao final, gostaria de agradecer a todos os vereadores aqui presentes, Casa Legislativa, servidores dessa casa, GCM, imprensa local, representantes do Executivo. A casa é para isso. Convergências e divergências, mas nada melhor do que a democracia, como foi hoje feito aqui. Presidente. Já convido a vossas excelências e os senhores presentes para continuar, que nós teremos agora uma extraordinária com o nosso presidente Vaguinho, logo em seguida. Já fica o convite feito. Questão de ordem, presidente. Concedido. Eu só queria deixar um recado aqui, principalmente para o doutor Tiago, né, que veio aqui, lutou tanto com esse voto e lutou tanto com esse projeto. Que a prefeitura, ela mande os projetos para a gente olhar, sabe, para a gente estudá-los com mais tempo. Esse projeto aqui chegou, o tempo dele, eu pedi isso, né, com 48 horas, é um projeto bem complexo, né, e que a prefeitura, pelo menos, assim, tem até um carinho maior com a gente, né, de estar mandando o projeto com tempo melhor, porque todos os projetos dessa natureza estão vindo com essa correria, né, quer dizer, esse projeto também não está pedindo nem urgência, né, mas tudo bem, a gente vê que é urgente por causa da questão dos funcionários, mas que os projetos venham com o tempo, a gente está estudando, para estar passando pelas comissões, né, se tiver que pedir vista, igual eu tinha muitas dúvidas, ainda estou com dúvidas ainda no projeto, mas não posso deixar de votar, entendeu? Então, é isso que eu peço à Prefeitura, à Procuradoria, que nos encaminhe os projetos com mais tempo, para que a gente possa estudá-los com mais calma. Obrigado, presidente.
Eu peço... Só para a gente deixar bem claro. Pode fazer o registro, quando não for extraordinária, e solicitar a tribuna na sessão ordinária. Só dando continuidade, para a gente... Só para a gente dar continuidade dentro do regimento, eu peço só gentileza, que assim, a gente fica numa situação aqui, é lógico, a Casa do Povo, tem que se falar mesmo, teve audiência pública, teve a discussão, colocamos agora em votação, cada um aqui vota da sua consciência. A gente pede mesmo, igual a Luísa falou, que a doutora Maria Tereza, que está ali presente, que tente encaminhar um pouquinho mais rápido, para a gente ter um prazo maior, para a gente poder discutir melhor, doutora. É um pedido mesmo da Casa Legislativa, foi 2 projetos, assim, tão polêmicos para a cidade, o do mês passado e agora esse mês, um atrás do outro, e a gente fica, assim, querendo só uma celeridade no encaminhamento. Que aqui é lógico que a gente tem um trâmite normal, democrático, e vamos segui-los, né? Como foi hoje, né, doutor Wander? Hoje foi tranquilo, né? Então, já fica o convite feito. Vamos encerrar a reunião. Peço a todos que fiquem de pé, aqueles que puderem, é claro, respeitando o direito dos idosos, dos enfermos e das pessoas com deficiência. Em nome de Deus e da padroeira de Santa Luzia, declaro encerrada essa reunião. Tchau, obrigado.